Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, terapeuta e criador da Academia Astrológica. Para você que já me segue há bastante tempo, oi, e vou falar logo de uma vez que chegou a hora de eu fazer, de eu realizar um negócio que eu estou prometendo para vocês há muito tempo, que é uma série de vídeos para a gente conversar sobre Plutão e Casa 8. Quem já me acompanha, quem já foi meu cliente, quem faz terapia comigo sabe que a minha especialidade é Plutão e Casa 8, são momentos de crise, momentos de transformação. E eu trabalho com isso com foco em Plutão, já faz mais de 5 anos. E eu estou fazendo esse vídeo, é uma série de vídeos onde eu vou explicar para vocês, obviamente de uma maneira realizável aqui no YouTube, como que a gente vai lidar com Plutão, como que ele se apresenta no nosso dia a dia, no mapa natal, nas casas, nos signos e também em trânsitos. Ou seja, a gente vai ter uma cacetada de vídeos, aí vai ser um montão de vídeos. Eu acho que até o final do ano eu vou estar publicando vídeo para vocês sobre esse tema tão fascinante, tão interessante e tão importante no nosso dia a dia. O que esperar Saber o que esperar de Plutão é absurdamente importante para quando você vai ter que lidar com alguma questão dele, seja no mapa natal, seja numa fase de trânsitos, seja num eclipse que pega no Plutão no seu mapa natal. Saber como, ou pelo menos ter uma ideia de como lidar com essa energia é muito importante. Eu já adianto que é muito, muito difícil a gente ter qualquer tipo de certeza do tipo de situação que vai acontecer quando a gente estiver vivenciando alguma coisa relacionada a Plutão. É muito, muito difícil conseguir determinar quais são as possibilidades, porque são muitas variáveis, são muitas coisas diferentes. Então, a gente vai precisar estudar, olhar para a nossa vida, conversar com pessoas, que Plutão normalmente vai trazer situações internas que a gente não quer olhar, a gente não quer saber daquilo. Então a gente mantém isso afastado, inclusive afastado da nossa consciência. E quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente se propõe a olhar para essa parte escura da nossa vida, melhor vai ser quando a gente tiver que lidar quando ela vier do inconsciente para a superfície, tá? Não adianta negar Plutão, não adianta lutar contra. Você pode passar a sua vida inteira brigando com ele, mas ele ainda assim vai estar atuando, tá? Assim como todos os outros planetas. Mas quando a gente fala de Plutão e a gente fala de crises, uma das grandes fantasias do ser humano é que quer viver num mundo sem dores e dificuldades. E não existe isso, né? Não tem como. O que tem as crises vão aparecer. A melhor forma de lidar com a crise não é ignorar o problema, mas é criar habilidades diferentes para poder lidar com aquela situação, tentando compreender para onde que essa maré está te guiando, né? E não tentar mudar o curso do rio, como eu falo bastante para os meus clientes, tá? Então eu vou explicar para vocês nesse vídeo de uma forma bastante resumida como que a gente pode entender essa energia de Plutão. E eu não consigo explicar Plutão, eu tenho muita dificuldade de conseguir explicar Plutão sem abordar a jornada do herói. A jornada do herói para quem não conhece, né? A jornada do herói é um ciclo de situações que um herói vive em uma história. Esse é um negócio que é muito curioso, porque teve um cidadão um tempo atrás que chamava Joseph Campbell. Ele escreveu um montão de livros, mas ele foi um grande estudioso das culturas e mitos de todas as civilizações já existentes no planeta. E ele conseguiu identificar, através da leitura e estudo de todas essas histórias, que existe um ciclo, existe um começo, meio e fim, uma sequência de situações. E a gente pode dividir isso em várias etapas diferentes, né? A gente tem divisões ali em 8, tem alguns que falam em 12, tem outros que falam em 16, mas o que não importa muito a quantidade de divisões que a gente faça dentro dessa jornada. O que a gente sabe é que tem um começo, meio e fim. E em determinado momento nessa história tem um confronto com Plutão. Então eu vou resumir essa jornada do herói. E para você que tem mais curiosidade, esse Joseph Campbell, ele escreveu esse livro aqui, ó,
que chama O Herói de Mil Faces. Será que dá para ver? O Herói de Mil Faces. É um livro bem antigo e ele é super importante para a gente conseguir entender qual que é esse ciclo e por que que isso é importante para a gente. O que ele descobriu, entre aspas, né, o que ele compilou nesse estudo foi que absolutamente todas as culturas tinham uma história de transformação, onde existia esse ciclo. Então, o que é mais curioso é que esse mesmo ciclo, essas mesmas histórias contidas, né, construídas dentro desses ciclos, estavam presentes em civilizações que nunca tiveram contato uma com a outra. O que quer dizer que essa fase de transformação, esses momentos de crise e transformação que são simbolizados por essa jornada do herói, é uma coisa intrínseca do ser humano. Todos nós passamos por isso. Não há nenhuma possibilidade da gente não vivenciar isso no nosso dia a dia. Sempre a gente vai passar por isso. Não é uma coisa intencional, faz parte da vida. Nascimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento. Todos nós temos isso em tudo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, até no nosso dia, né? O dia amanhece, o dia amadurece, o dia escurece e o dia morre. O tempo todo desse jeito. Então, entender como isso funciona e entender que a gente vai passar por algumas coisas nesse sentido, melhora a qualidade de como a gente vai lidar com isso. Porque, como eu falei ali no começo, tem a grande ilusão de que nós vamos passar uma vida sem problemas, sem dores, sem confrontos. E quando os confrontos e as dores e as perdas acontecem, as pessoas entram num estado tão emocionalmente abalado e frustrado que elas não conseguem dar velocidade para o negócio, elas ficam paradas no meio da frustração. Existem algumas situações de crise que realmente são muito complexas, mas se você entender que o fluxo da vida é começo, meio e fim, você consegue entender que tem um próximo começo, e você não vai ficar vivendo aquela tristeza ou aquela dor por muito tempo. Você precisa ter as suas atitudes para conseguir se transformar e alterar a realidade da sua percepção, tá? Então, eu vou resumir para vocês como que funciona essa história da jornada do herói, e é um baita de um resumo, tá? Quem conhece melhor aí a jornada do herói que estiver assistindo pode fazer um comentário aqui nos comentários, achando qual que é a parte mais importante da história que eu posso ter deixado de fora. Mas o negócio é o seguinte: quando você tem uma jornada do herói, você tem um herói que ele segue uma sequência de eventos. Ele está ali vivendo a vidazinha dele, super tranquilo, super pacato, tudo dominado, ele já sabe como funcionam as coisas, é o tédio e o ócio. E ele começa a sentir, ou pelo menos pensar, que deveria ter mais alguma coisa nessa vida, além dessas coisas que eu estou vivendo, né? E aí ele recebe uma mensagem, um chamado, uma informação do lado de fora, dizendo: olha, tem uma parada muito legal lá fora, e que tal você ir para lá? Ele olha para aquilo e fala: entre ir para um lugar onde eu não conheço, por mais excitante que possa ser, eu vou ter que deixar a minha comidinha, a minha cama, o meu ambiente, as pessoas que estão aqui, eu vou ter que sair daqui. E eu troco o certo pelo duvidoso? Provavelmente não, né? Então ele fala: não, valeu, eu vou ficar aqui, não vou sair não, vou ficar na minha vidinha pacata aqui. Só que aí aparece uma outra figura em que incentiva ele a fazer isso, ou ele já está procurando e ele encontra uma outra pessoa que sempre vem representada na figura do mestre, né? de um mestre, uma pessoa mais velha, mais sábia, que ajuda ele a sair dessa inércia, e ele se lança nessa aventura do desconhecido, seja por vontade própria, seja por empurrões. E ele vai viajar dentro desse mundo desconhecido, ele vai sair daquele lugar onde ele está estabelecido, e ele começa a se aventurar do lado de fora, onde ele começa a conhecer pessoas que também estão buscando essa aventura nova. E aí ele vai se juntando com essas pessoas e vai adquirindo outras informações e vai começando a apreciar esse momento e começar a se sentir mais excitado e mais vivo com essas coisas, né? Só que à medida que vai passando o tempo, ele vai percebendo que ele não tem muito domínio sobre essas coisas. E aí ele começa a se sentir um pouco frustrado com essas experiências, porque ele não domina aquilo. Ele
acaba passando por várias situações que não são agradáveis até ele começar a dominar um pouco aquilo lá. Nesse meio da história, acaba se descobrindo um arqui-inimigo, um vilão, um monstro, um grande objetivo, né? E sempre é uma coisa ameaçadora que quer dominar o mundo, que raptou a princesa, que levou o tesouro embora, qualquer coisa nesse sentido, que ele tem que ir e ele vê aquilo como um grande objetivo e que ele tem que conquistar aquilo. E ele se enche de coragem para ir buscar e confrontar esse lado negativo, né? essa maldade, entre aspas, né? O grande inimigo. E ele vai lá. Só que para ele confrontar o inimigo, ele tem que penetrar nos domínios desse inimigo, que normalmente é representado por uma caverna, um palácio, uma fortaleza, né? O submundo na água, para baixo da água. Sempre é alguma coisa que leva ele para baixo, é mais escuro, é mais denso, é mais ameaçador. Você não vê nenhum herói indo salvar a princesa no castelo feito de algodão doce onde moram os ursinhos carinhosos, né? Não faz o menor sentido. Você vai entrar nas profundezas da terra onde tem lava, escuridão e aranhas e orques e cobras e dragões, né? Para lá confrontar o grande bruxo vestido de preto e coisas assim, né? Os lobisomens, vampiros, todas essas coisas densas, né? Essas coisas são mais para baixo. E ele vai lá e confronta esse inimigo com toda a certeza de que ele vai conseguir ganhar desse inimigo. Ele vai lá porque ele já treinou, ele já conhece a galera, ele já entendeu como funciona esse mundo novo, ele vai lá, eu vou resolver essa parada aí, cara. Eu vou lá e vou dar um couro nesse cidadão, vou dar uma chinelada nele. Só que ele chega lá embaixo, no domínio do grande monstro, e ele perde. E quando ele perde, ele tem que voltar para dentro, ele tem que conseguir fugir daquilo, se reconfigurar, aprender, abandonar vários conceitos e perceber que ele não consegue fazer o que ele achava que ele conseguia, porque ele tem várias travas, ele tem vários problemas, ele tem várias limitações. E através desse processo de morte, de entrega ao inimigo e a aceitação de que ele não é capaz de lidar com aquilo, ele morre, ele definha, ele se desfaz e ele se recolhe, ele se interioriza. E através dessa interiorização ele percebe que ele se desconectou de todas as coisas que constituem a vida dele. E aí ele vai fazer com que... E aí isso faz com que ele perceba o que realmente existe de mais valioso dentro dele. É aquele momento do herói, sabe? Vocês já viram várias vezes isso acontecer em vários filmes, né? Aquele herói que nem Capitão América recentemente, né? O bicho apanha, até onde ele chega, e aí ele cai no chão todo detonado assim, aí ele tem aquela memória daquele grande amor, daquela família, ou daquela pessoa que se foi, e aí vem aquela energia de dentro assim, ó. E aí ele tá lá no chão e aí ele levanta. Com aquele olhar, sabe? Aquele olhar de determinação do fundo, tô todo arrepiado assim, ó. E aí entra aquela música, aquela orquestra, e aí ele levanta e ele levanta assim, vivendo a energia mais visceral e mais verdadeira que existe dentro dele para ele confrontar esse monstro. E o monstro assusta, porque ele acha que ele derrotou o herói, né? Ele assusta, né? E aí o herói vai lá e consegue ganhar do grande vilão e resgatar o seu grande tesouro, que normalmente nas histórias é representado por uma espada, por um tesouro, ou a princesa, normalmente é a princesa, né? Ou os pais, né? Alguma coisa assim. Ele vai lá e resgata esse grande tesouro desse grande inimigo. E ele sai de lá de dentro portando esse grande tesouro. E aí depois ele sai e aí tem várias coisas que acontecem, mas eu vou parar por aqui. Por quê? O que acontece? Quando a gente vai analisar um mapa natal, a gente vai entender que dentro desse ciclo da jornada do herói, a casa 8 representa o lar, o covil do grande inimigo, do grande medo do herói. É ali onde estão contidas as coisas mais ameaçadoras. Ali não é o castelinho dos ursinhos carinhosos lá nas nuvens. Ali é debaixo do vulcão, é a caverna escura da aranha, da serpente, do dragão, do grande mago das trevas, né? Então, a gente pode ficar
ciscando na frente da casa 8 da nossa vida por a vida inteira, sem nunca confrontar o grande medo. Só que aí a gente fica preso no limbo. A gente fica entre a dúvida de sair da zona de conforto e ir para uma coisa nova, só que eu não vou mesmo de verdade. Eu fico meio que oscilando e eu fico completamente frustrado com isso, porque eu não consigo criar coragem de entrar nessa caverna e me jogar no desconhecido para poder criar alguma coisa nova, porque a gente sente que se eu for para lá, nada mais vai ser igual e é muito bem capaz de eu não conseguir sair de lá. Essas duas coisas são verdades. As coisas nunca mais vão ser as mesmas depois que você entrar na casa 8. Nunca mais. O que pode ser muito bom, diga-se de passagem. E a segunda coisa é não sair da casa 8. Acho muito difícil, a não ser que você seja teimoso o suficiente para achar que você dá conta das suas coisas sozinho e não precisa de ajuda de ninguém. Porque mesmo o herói tem os amigos e tem o grande mestre. Por exemplo, se você vê Harry Potter, por exemplo, tem o Dumbledore como o grande mestre. No Senhor dos Anéis tem o Gandalf, né? Sempre é uma imagem de uma pessoa mais velha, normalmente com essa cara mais grisalha, né? Pode ser uma bruxa, pode ser um bruxo, pode ser uma rainha, pode ser uma professora, um mestre, alguma coisa assim. Sempre tem alguém que ajuda você a passar por esse caminho. No caso de colegas, astrólogos, psicólogos, terapeutas, todo mundo que trabalha com cura e que tem conhecimento sobre essa profundidade e esses ciclos é capaz de ajudar você em alguma coisa. Então, sempre fique atento para ter apoio externo. Só que o apoio externo, ele vai falar assim, beleza, você fez isso e não deu certo, qual que é o próximo passo? Aí vocês vão discutir a estratégia e você tem que ir lá fazer. O mestre não vai entrar na caverna por você, você tem que ir na caverna. E aí é que vai residir a grande dificuldade, porque a gente fica com muito medo de entrar ali, tá? Então, quando a gente vê a casa 8, a gente está olhando para o lugar onde estão escondidos todos os nossos grandes medos. E lá dentro, que é onde mora o grande medo, mora Plutão. Plutão, dentro dessa metáfora toda, Plutão é o grande inimigo, é o dragão, é a serpente, é o mago das trevas, é o vulcão, é o terremoto, é a escuridão, é o medo, a insegurança, a morte, as doenças, tá? Plutão representa todas essas coisas, a falência, né? Ele representa tudo isso. Então, metaforicamente, o Plutão ele representa o lado mais escuro da nossa existência. Se a gente pensa que o Sol é a nossa maior luz, é o nosso herói, é quem eu quero me tornar, eu só consigo chegar lá se eu faço a minha viagem até o meu Underdark, né, que é o profundo escuro da nossa existência. Vou lá, reconheço que aquilo existe, confronto aquilo, sabendo que você vai perder. Pelo menos uma vez você vai perder, você vai sofrer as consequências daquilo, mas você vai levantar como um grande herói, percebendo que as suas forças vão muito além do que você achava que tinha. E aí você se transforma, você derrota esse grande medo e você incorpora esse grande medo. Isso é muito importante. Quando a gente consegue realmente passar por situações de Plutão, eu não tenho mais receio de falar sobre isso. Eu posso falar, eu já tive uma falência, eu já tive um casamento falido, eu já passei por perdas, já passei por mortes. Eu não tô falando eu também, né? Mas você generalizado, né? Esses problemas, quando a gente consegue confrontar isso e derrotar isso, eu não tenho mais problema de falar sobre isso. Antes já é outra coisa, a gente se nega a ver qual que é esse lado escuro, escondido e ameaçador que existe dentro de nós. Quando a gente consegue ir lá, entre aspas, quando a gente não é obrigado, né? A gente vai lá e confronta e ganha, a gente sai de lá vestido disso, trazendo para si o que aquilo representa, que é o verdadeiro poder interno, que é a sua beleza, a sua essência interna, que nas histórias é representada por esse tesouro. Ou é pela donzela, que representa o amor eterno, ou é pela espada, que representa a força e a determinação, ou por realmente um grande tesouro. No caso do Hobbit, por exemplo, o Bilbo vai lá e ele rouba
a pedra Arken, que está escondida ali junto com o Smaug, né? Aquele representa o tesouro, aquilo lá é a verdadeira preciosidade interna que está dentro de nós, lá no fundo, e a gente tem que fazer essa viagem para a profundidade para poder trazer isso para fora e viver a nossa verdadeira essência. Isso é um trabalho para a vida inteira, isso é um trabalho que leva séculos não, né? Mas décadas pode levar. E em vários momentos a gente tem que confrontar vários momentos, vários dragões diferentes. E na hora que a gente faz essa viagem, a gente vai sofrer, a gente vai passar por problema, você vai errar, você vai sofrer, você vai perder. E qualquer pessoa que te diz o contrário está mentindo para você. Então é muito melhor você chegar num ponto de crise e a gente sentar para conversar e você chorar, espernear e gritar e fazer o diabo a quatro, mas aceitar que aquilo está acontecendo e a gente pensar qual que é o próximo passo que você tem que dar para poder sair dessa caverna e destruir o seu dragão. Um exemplo bastante interessante disso é o Hércules e o leão de Nemeia. O Hércules vai lá, entra na caverna e ele derrota o leão e ele pega a pele do leão e ele sai vestindo a pele do leão. Então, esse é um grande símbolo da incorporação do seu grande medo, do grande inimigo, do que você conseguiu assimilar dentro desse processo de confronto e perdas, certo? Plutão é o lado mais escuro, o Sol é o lado mais claro, mais iluminado. Eles são os opostos da mesma essência. E enquanto a gente não reconhecer os dois, a gente não consegue se tornar um, porque a gente fica vivendo metade. Entendeu? Muito bem. Essa é uma versão micro-reduzida do que a gente pode compreender de Plutão. Tem vários outros efeitos ali, né? Agora, o efeito do como que o Plutão, como que esse desafio, né? Onde que esse monstro mora dentro de você, para cada um de nós tem uma ligação diferente. Então você tem Plutão na casa 1, ou na casa 2, ou na casa 3, ou na casa 4, e por aí vai, com graus de intensidades diferentes. O próximo vídeo que eu vou publicar vai ser um vídeo falando sobre as diferenças da análise desse Plutão. E depois eu vou falar sobre o Plutão fazendo o Plutão nos signos e o Plutão se conectando com os planetas no mapa natal também, tá? Então, para a gente saber onde que isso vai pegar na gente, qual que é o ambiente que a gente vai passar por essa experiência de Plutão e com qual intensidade, aí tem que ver mapa por mapa e entender o que é que cada casa significa dentro da sua vida, para você identificar que lá na frente pode acontecer alguma coisa intensa dentro desse setor, então a gente vai se preparar para você não evitar esse problema, mas para você lidar com aquilo com coragem e força de vontade e energia emocional, espiritual, para conseguir superar isso o mais rápido possível, tá? Bom, a sugestão que eu dou para todos é assim: fazer mapa natal é importantíssimo, mas se você não quer fazer o seu mapa natal, você pode optar por fazer um negócio que eu estou lançando que chama Sessão Quiron. A sessão Quiron, a gente vai conversar especificamente sobre um ponto do mapa que você queira saber, as dificuldades, fortalezas, as situações. Você pode falar sobre missão de vida, sobre Plutão, sobre casa 8, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre o que você quiser. Essa é uma sessão que a gente vai diretamente no seu ponto para lidar com aquelas questões, sem ficar circulando, falando sobre tudo que precisa falar, blá, blá. Não, vamos direto no assunto, tá? Assim, eu considero que é uma coisa que é mais mata a ansiedade logo de uma vez e depois a gente vai trabalhar todo o resto. Então, a sugestão que eu dou para você, marca essa sessão Quiron, vamos conversar sobre Plutão, sobre sua casa 8, vamos conversar sobre sua crise e a partir disso a gente vai desenvolver um trabalho de terapia astrológica em cima da sua necessidade. Bom, então é isso. Próximo vídeo vai ser uma explicação sobre como a gente entende Plutão nas casas, é super importante, de novo, assiste. E depois vai ser uma sequência de vídeos de Plutão em cada uma das casas, o que isso pode acontecer e como que você pode lidar com essas situações, tá? Tem dúvidas, curiosidades, quer marcar uma sessão comigo? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você entrar em contato e agendar. Beijo, até a próxima.